Leitura diária da Bíblia, dia 40. Antigo Testamento, Êxodos 4, Êxodos 5, Êxodos 6, 1 a 12. Então Moisés respondeu, e disse: Eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão minha voz, porque dirão: O Senhor não apareceu a ti. E o Senhor disse: Que é isso que tens em tua mão? E ele respondeu: Uma vara. E ele lhe disse: Lança-a em terra. E ele a lançou em terra, e tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende tua mão, e toma-a pela cauda. E ele estendeu sua mão, e tomou-a, e tornou-se vara em sua mão. Por isto crerão que se te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, e Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora tua mão em teu peito. E ele meteu a mão em seu peito, e quando a tirou, eis que sua mão estava leprosa como a neve. E disse: Volta a meter tua mão em teu peito. E ele voltou a meter sua mão em seu peito, e voltando a tirar do peito, eis que se havia voltado como a outra carne. Se acontecer, que não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro sinal, crerão à voz do último. E se ainda não crerem nestes dois sinais, nem ouvirem tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramará em terra, e se tornarão aquelas águas que tomarás do rio, se tornarão sangue na terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ai Senhor! Eu não sou homem de palavras de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tu falas a teu servo, porque sou lento no fala e incômodo de língua. E o Senhor lhe respondeu: Quem deu a boca ao homem? Ou quem fez ao mudo e ao surdo, ao que vai e ao cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vai, que eu serei em tua boca, e te ensinarei o que tenhas de falar. E ele disse: Ai Senhor! Envia por meio do que hás de enviar. Então o Senhor se irou contra Moisés, e disse: Não conheço eu a teu irmão Arão, levita, e que ele fala bem. E ainda eis que ele sairá para te receber, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu falarás a ele, e porás em sua boca as palavras, e eu serei em tua boca e na sua, e vos ensinarei o que deveis fazer. E ele falará por ti ao povo, e ele te será a ti em lugar de boca, e tu serás para ele em lugar de Deus. E tomarás esta vara em tua mão, com a qual farás os sinais. Assim se foi Moisés, e voltando a seu sogro Jetro, disse-lhe: Irei agora, e voltarei a meus irmãos que estão em Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, e volta-te ao Egito, porque mataram todos os que procuravam tua morte. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, e os pôs sobre um asno, e voltou-se à terra do Egito. Tomou também Moisés a vara de Deus em sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando houverdes voltado ao Egito, olha que faças diante de Faraó todas as maravilhas que pus em tua mão. Eu, porém, endurecerei seu coração, de modo que não deixará ir ao povo. E dirás a Faraó: O Senhor disse assim: Israel é meu filho, meu primogênito. Já te disse que deixes ir a meu filho, para que me sirva, mas não quiseste deixá-lo ir. Eis que eu vou a matar a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, que em uma parada o Senhor lhe saiu ao encontro, e quis matá-lo. Então Zípora agarrou uma pedra afiada, e cortou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, dizendo: Em verdade tu me és um esposo de sangue. Assim lhe deixou logo ir. E ela disse: Esposo de sangue, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai receber a Moisés ao deserto. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-lhe.
Então contou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que lhe enviava, e todos os sinais que lhe havia dado. E foram Moisés e Arão, e juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e falou Arão todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais diante dos olhos do povo. E o povo creu, e ouvindo que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que havia visto sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Depois entraram Moisés e Arão a Faraó, e lhe disseram: O Senhor, o Deus de Israel, disse assim: Deixa ir meu povo a celebrar-me festa no deserto. E Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, iremos, pois, agora caminho de 3 dias pelo deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, para que não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então o rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que fazeis cessar ao povo de sua obra? Ide a vossas cargas. Disse também Faraó: Eis que o povo da terra é agora muito, e vós lhes fazeis cessar de suas cargas. E mandou Faraó aquele mesmo dia aos capatazes do povo que o tinham à sua responsabilidade, e a seus governadores, dizendo: De aqui adiante não dareis palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e antes de ontem, vão eles e recolham por si mesmos a palha, e a vez de pôr-lhes a tarefa dos tijolos que faziam antes, e não lhes diminuireis nada, porque estão ociosos, e por isso levantam a voz dizendo: Vamos e sacrificaremos a nosso Deus. Agrave-se a servidão sobre eles, para que se ocupem nela, e não atendam a palavras de mentira. E saindo os capatazes do povo e seus governadores, falaram ao povo, dizendo: Assim disse Faraó: Eu não vos dou palha. Ide vós, e recolhei palha de onde a achardes, que nada se diminuirá de vossa tarefa. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os capatazes os apressavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia em seu dia, como quando se vos dava palha. E açoitavam aos supervisores dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, dizendo: Por que não cumpristes vossa tarefa de tijolos nem ontem nem hoje, como antes? E os supervisores dos filhos de Israel vieram a Faraó, e se queixaram a ele, dizendo: Por que o fazes assim com teus servos? Não se dá palha a teus servos, e, contudo, nos dizem: Fazei os tijolos. E eis que teus servos são açoitados, e teu povo cai em falta. E ele respondeu: Estais ociosos, sim, ociosos, e por isso dizeis: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, e trabalhai. Não se vos dará palha, e haveis de dar a tarefa dos tijolos. Então os supervisores dos filhos de Israel se viram em aflição, tendo-lhes dito: Não se diminuirá nada de vossos tijolos, da tarefa de cada dia. E encontrando a Moisés e a Arão, que estavam à vista deles quando saíam de Faraó, disseram-lhes: Olhe o Senhor sobre vós, e julgue, pois nos fizestes repulsivos diante de Faraó e de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para que nos matem. Então Moisés se voltou ao Senhor, e disse: Senhor, por que afliges a este povo? Para que me enviaste? Porque desde que vim a Faraó para falar-lhe em teu nome, afligiu a este povo, e tu tampouco livraste a teu povo. O Senhor respondeu a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com mão forte os deixará ir, e com mão forte os expulsará de sua terra. Falou, todavia, Deus a Moisés, e disse-lhe: Eu sou o Senhor. E aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó sob o nome de Deus Todo-Poderoso, mas em meu nome, eu sou,
não me notifiquei a eles. E também estabeleci meu pacto com eles, de dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que foram estrangeiros, e na qual peregrinaram. E também eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais fazem servir os egípcios, e lembrei-me de meu pacto. Portanto dirás aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos meterei na terra, pela qual levantei minha mão que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu vos a darei por herança. Eu sou o Senhor. Desta maneira falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não escutavam a Moisés por causa da angústia de espírito, e da dura servidão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Entra, e fala a Faraó rei do Egito, que deixe ir de sua terra aos filhos de Israel. E respondeu Moisés diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me escutam. Como, pois, me escutará Faraó, ainda mais sendo eu incircunciso de lábios? Entra, e fala a Faraó rei do Egito, que deixe ir de sua terra aos filhos de Israel. E respondeu Moisés diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me escutam. Como, pois, me escutará Faraó, ainda mais sendo eu incircunciso de lábios? Novo Testamento, Mateus 26:31-46. Então Jesus lhes disse: Todos vós falhareis comigo esta noite, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro, porém, respondeu-lhe: Ainda que todos falhem contigo, eu nunca falharei. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Pedro lhe respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, em nenhuma maneira te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus veio com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: Ficai sentados aqui, enquanto eu vou ali orar. Enquanto trazia consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a se entristecer e a se angustiar muito. Então lhes disse: Minha alma está completamente triste até a morte. Ficai aqui, e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, porém, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos, e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então, nem sequer uma hora pudestes vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele foi orar pela segunda vez, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Então os deixou, e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois veio aos seus discípulos, e disse-lhes: Agora dormi e descansai. Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem é entregue em mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que chegou o que me trai. Levantai-vos, vamos, eis que chegou o que me trai. Provérbios 4:10 da manhã -19. Ouve, filho meu, e recebe minhas palavras, e elas te acrescentarão anos de vida.
Ouve, filho meu, e recebe minhas palavras, e elas te acrescentarão anos de vida. Eu te ensino no caminho da sabedoria, e te faço andar pelos percursos direitos. Quando tu andares, teus passos não se estreitarão, e se tu correres, não tropeçarás. Toma a correção para si, e não a largues, guarda-a, porque ela é tua vida. Não entres pela vereda dos perversos, nem andes pelo caminho dos maus. Rejeita-o, não passes por ele, desvia-te dele, e passa longe. Pois eles não dormem se não fizerem o mal, e ficam sem sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem pão da maldade, e bebem vinho de violências. Mas o caminho dos justos é como a luz brilhante, que vai, e ilumina até o dia ficar claro por completo. O caminho dos perversos é como a escuridão, não sabem nem em que tropeçam. Pois eles não dormem se não fizerem o mal, e ficam sem sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem pão da maldade, e bebem vinho de violências. Mas o caminho dos justos é como a luz brilhante, que vai, e ilumina até o dia ficar claro por completo. O caminho dos perversos é como a escuridão, não sabem nem em que tropeçam. Pai soberano, reconhecemos que até mesmo os teus servos escolhidos enfrentam rejeição e incompreensão. Ao meditarmos sobre Jesus enviando os 12 com autoridade e instruções, fortalece-nos para a missão que nos confiaste. Ajuda-nos a ir na tua força, confiando que proverás tudo o que precisamos. Que possamos proclamar o reino com ousadia e demonstrar o teu amor por meio de nossas ações, sendo testemunhas fiéis ao mundo ao nosso redor. Toda glória e louvor a Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém.